Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo. Graça e paz. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em 1 Crônicas 4, 9. Amém? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, meus irmãos? Vocês veem que aqui Jabes, ele entra uma parte de Jabes aqui na palavra do Senhor, que nós de repente não temos mais alguma coisa a falar sobre Jabes. Mas nós entendemos aqui que Deus deixa aqui essa palavra de Jabes para nós entendermos que Deus ele cura a nossa alma, ele cura o nosso interior, daquilo que de repente pessoas lançam algo sobre nossas vidas, ou que quando nós somos pequenos e crescemos ouvindo palavras negativas, palavras erradas e não dá certo nossa vida de adulto, algo acontece na nossa vida, é interrompido na nossa vida, porque o mundo espiritual, meus irmãos, eles pegam aquilo que foi falado, a palavra que foi dita e ele bloqueia a nossa vida. Mas Jabes, aqui quando se fala a palavra do Senhor, que ele foi o mais ilustre de seus irmãos. Então quer dizer que Jabes, ele prosperou, ele foi muito mais além do que os seus irmãos. E sua mãe o chamou o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Ela jogou com essa palavra uma maldição em cima de Jabes. Ela ali, com essa palavra de colocar Jabes, porque ela teve ele com dor, então aquela maldição em cima dele. Se Jabes, meus irmãos, tivesse pego essa palavra e deixado dentro dele, se deixasse aquela palavra ali morar dentro dele, aquilo lá iria deixar Jabes mal, aquilo lá não ia deixar Jabes prosperar, não deixaria Jabes ir para frente. Mas só que Jabes, pelo entendimento dele, ele vai e invoca Deus. Ele se coloca diante do Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo. A oração de Jabes. Muitos desconhecem essa oração de Jabes. Muitos não sabem que tem essa oração que é tão forte na palavra do Senhor. Se o Senhor me abençoar muitíssimo, ele se coloca diante de Deus. Ele não fica, meus irmãos, naquele choro, ele não fica na tristeza, ele não fica ali porque minha mãe falou, ou minha mãe jogou algo na minha vida, ou eu não vou para frente porque minha mãe jogou uma palavra errada, porque a palavra que sai da nossa boca tem poder. Então ele não ficou desse jeito. Ele se colocou diante de Deus. Ele pediu para que Deus o abençoasse muitíssimo. Ele pediu para que desbloqueasse tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida. A palavra que foi lançada. Porque na palavra que foi lançada foi seguro no mundo espiritual. E poderia ter um retorno errado na vida de Jabes. Muitos retornos errados na nossa vida, meus irmãos. Porque ouvimos às vezes a mãe, alguma palavra errada, você não pode, você não dá para isso, ou mãe, ou pai, ou irmão, ou alguém, ou às vezes na escola, ou depois num trabalho, você não pode, você não consegue, você não é para isso, você não tem inteligência para isso, você... Então, são palavras que vão aniquilando as pessoas. São palavras que vão deixando a pessoa encostada, a pessoa numa escravidão daquela palavra, porque como a palavra, como eu disse, ela tem poder e ela vem sobre as nossas vidas, então ela vem destruindo, às vezes, sonhos que às vezes
não se conquista, sonhos que tanto desejo tem e fica sonhando durante muitos anos e ali se passando tempo e nada vem conquistando, nada vem tendo. Por quê? Porque existe algo que está seguro na nossa vida, algo que está seguro na tua vida, não deixa você prosperar, não deixa você ir para frente. Mas Jabes, sabendo disso, ele coloca nas mãos do Senhor. Ele fala: olha, se o Senhor me abençoar muitíssimo e se os meus termos amplificares, quer dizer, se o Senhor abrir os meus caminhos, se o Senhor abrir a minha visão, se o Senhor abençoar muitíssimo a minha vida. Quando ele fala isso, quando ele entrega para o Senhor, o que acontece? É quebrado tudo isso. É quebrado aquela palavra, é quebrado aquilo que foi lançado sobre a sua vida. Então, ele fala para Deus: e a tua mão for comigo. Se o Senhor me abençoar muitíssimo, né? Se o Senhor ampliares a minha visão, a minha vida, o meu termo, aquilo que eu faço, se tudo for bem aberto para mim e o Senhor for comigo, então, e se fizeres que do mal não seja aflito, quer dizer, se o Senhor não deixar que isso aconteça na minha vida, se isso não venha fazer morada na minha vida, e Deus concedeu a ele aquele que ele tinha pedido. Então, às vezes, meus irmãos, nós não vemos que existe aí um mistério na nossa vida, de nós chegarmos diante do Senhor e falar para Deus: Deus, quebra essa palavra que um dia falaram para mim. Um dia falaram para mim que eu não daria em nada. Um dia falaram para mim que eu não teria uma família. Um dia falaram para mim que eu não iria conquistar. Alguém disse para mim, às vezes alguém te falou algo, às vezes até no trabalho, no serviço: você não serve para esse serviço, você não tem competência para esse serviço. Aí acontece o quê? Pega aquela palavra, deixa aquela palavra fazer morada dentro da sua alma, aquela palavra começa realmente a denegrir a pessoa, aquela palavra começa a não ter mais, a pessoa não ter mais como conquistar o seu sonho, conquistar aquilo, começa a se sentir inferior às pessoas, começa a achar que não é para nada, que não dá mais para nada, começa a largar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por quê? Porque ouviu uma palavra, porque ouviu algo para a sua vida, ouviu algo às vezes no teu ministério: você não serve para isso, você não serve para cantar, você não serve para pregar, você não serve para orar. No seu trabalho a mesma coisa, no meio da sua família a mesma coisa. Então aquilo vai se fazendo tanta morada dentro de uma pessoa que ela não consegue mais. Ela não consegue mais ir para frente, porque os olhos dela se fecharam, dentro dela foi fechado. Quando Jabes, ele ouviu essa palavra da sua própria mãe, que ali ela teve ele com dores, seria o quê? Uma maldição sobre a sua vida, sendo apontada: o filho que trouxe dor para a sua mãe, o filho que causou dor para a sua mãe. Então ali seria algo dentro dele que ele ficaria realmente triste, inibido. Ele iria ficar ali uma pessoa que é sofrida, uma pessoa ali: olha, eu causei mal para minha mãe, eu causei dores para minha mãe. Ele ia se condenar a si próprio. Muitas pessoas hoje, elas estão se condenando a si próprias por palavras que ouviram, por algo que foi lançado sobre a sua vida. Mas só que agora é uma hora de nós quebrarmos isso. Agora é uma hora de nós chegarmos diante do Senhor e quebrarmos tudo isso, como assim Jabes fez. Jabes, ele chega diante de Deus. Jabes vai e coloca a sua situação diante do Senhor. Jabes vai e fala assim: se o Senhor me abençoar. Ele se chega diante de Deus: o Senhor me abençoa. O Senhor me abençoa, Deus. O Senhor me abençoa muitíssimo. Não é nem o abençoar, é o abençoar muitíssimo, é o além, é o quebrar. Porque Deus, ele diz
que Ele já tirou as cargas dos nossos ombros e o cesto das nossas mãos. Então, a escravidão de palavras, Ele foi retirado da nossa vida. Foi retirado de nós, mas só que a nossa mente, a nossa alma, ela está realmente ali naquela situação, ela está realmente naquela dor, ela está realmente naquilo que foi falado, ela está realmente, olha, tá vendo? Realmente eu não dá para nada, de repente vai fazer algo, não dá certo, ó, tá vendo? A pessoa falou isso, não vai dar certo mesmo na minha vida. Então, aí se começa a colocar isso. Aí existe, sabe o que, meus irmãos? Um bloqueio. Aí começa a ter um bloqueio nos seus pensamentos, nas suas palavras. Não posso abrir minha boca, não posso falar, eu começo a me inibir, eu começo a não dar certo. Aí de repente uma coisa que vai se fazer não dá certo porque não tinha que dar certo, mas já pega aquilo que foi falado e fala lá, tá vendo? Olha, não deu certo. Mas na hora que ele pede para Deus, na hora que ele se coloca diante de Deus, na hora que ele fala com o Senhor, ele fala que os meus termos sejam amplificados, que os meus termos sejam abertos, que a minha vida, o meu andar sejam abertos. E o Senhor, a tua mão for comigo, o Senhor está comigo. Então a minha direção seja aberta no Senhor, a bênção do Senhor seja aberta, e se fizeres do que o mal eu não seja afligido, que tudo isso que foi colocado não venha sobre mim, que essa maldição caia por terra, que essa maldição não venha sobre mim. E aqui fala a palavra de Deus que Deus concedeu para ele. Quer dizer que na hora que ele falou, meus irmãos, foi quebrado no mundo espiritual esse mal. Na hora que ele pediu, foi quebrado. Então aquilo que a mãe lançou, aquilo que a mãe disse, foi quebrado. Não existia mais na vida dele. Não existiu mais na vida dele. Por isso que nós lemos lá no início que Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. Ele era para ser o pior. Ele era para ser aquele que dependia dos irmãos, ele era para ser aquele que não iria ter nada, mas ele não. Ele foi o mais ilustre dos irmãos. Então, nós chegamos agora, nesse momento, meus irmãos, de nós nos colocarmos diante do Senhor. Você se colocar agora diante do Senhor, colocar a tua vida ali onde que não deu certo, porque alguém disse isso para você, alguém falou isso para você. Essa palavra maldita que foi falada, essa palavra que foi lançada sobre a tua vida, então ela tem que ser quebrada agora no mundo espiritual, porque nós estamos colocando na mão do Senhor, nós estamos colocando na mão de Deus, e Deus, Ele vai ouvir a minha voz e a tua voz agora adiante, e Ele vai ali abrir e quebrar e tirar todo esse mal, porque nós não vivemos mais na escravidão de pensamentos, na escravidão de atitudes, na escravidão de algo que alguém tenha dito para nós. Nós vivemos na liberdade de Cristo Jesus. Nós vivemos na liberdade do Senhor na nossa vida. Então, nós não podemos mais estarmos dessa forma. Nós não podemos mais pensarmos dessa forma, que não está dando certo porque algo foi lançado sobre nossas vidas. Porque algo foi dito sobre nossas vidas. Foi proferido sobre nossas vidas. Então agora nós vamos nos colocar diante do Senhor. Você vai se colocar diante de Deus. Você vai colocar isso que você ouviu de alguém, alguma palavra que você ouviu e está guardado dentro de você. De repente você não falou isso para ninguém. De repente você não disse isso para ninguém. Mas está dentro de você. Está dentro da tua alma. E Deus quer curar a tua alma. Deus quer quebrar essa palavra que foi lançada sobre a tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, aonde você puder estar e se você puder curvar a tua cabeça, você entrar na presença do Senhor agora e vamos fazer essa oração de Jabes agora.
para que seja quebrado todo o mal da tua vida, que seja quebrado, lançado fora tudo isso da tua vida, porque você é liberto em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer essa oração de Jabes em nome de Cristo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, como assim Jabes invocou, Pai, o teu nome, dizendo: se abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres o que o mal não seja afligido ou aflito. E aí a tua palavra diz que o Senhor concedeu. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, tem muitos que estão agora, Pai querido, orando comigo. Tem muitos, Pai querido, que irão orar juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, palavras que foram lançadas para os teus filhos. Palavras de derrotas, Pai. Palavras, meu Deus querido e amado Senhor, que derrotaram, Senhor, os teus filhos. Meu Deus, eles não falaram para ninguém, mas guardaram para si, guardaram na sua alma. Muitas coisas não dão certo, Pai. Muitas coisas não vão para frente, Pai. Deus, neste momento eu te peço, Senhor, que seja quebrado tudo aquilo que está segurando a vida dos teus filhos no mundo espiritual. Que seja tirado agora todo o mal. Que seja quebrado agora essa palavra, Deus querido e amado Senhor, que foi lançado. Algo, Pai querido, que foi lançado que não dá certo, algo que foi lançado que teu filho não iria prosperar, algo que foi lançado, Senhor Deus querido, em xingamentos, meu Senhor, em maldição, que seja quebrada agora toda a maldição da vida dos teus filhos pelo teu poder, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, como assim Jabes pediu para que ampliares os seus caminhos, Pai, agora, Senhor Deus, amplia os caminhos dos teus filhos, abre os termos, meu Deus querido, dos teus filhos, Senhor. Seja com cada um deles, Pai, que no mundo espiritual, Senhor, Pai querido, que segurou a vida dos teus filhos, Pai, que seja solto agora a cada vida, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora todo o mal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor ouviu, Pai querido, a oração de Jabes. Hoje, Pai, o Senhor está ouvindo, Pai, essa oração. Eu não os conheço, Senhor Deus, aonde está entrando, Senhor, a tua palavra, mas o Senhor conhece, Pai. Tira o teu filho dessa escravidão, tira o teu filho dessa situação, quebra, Pai, todo este mal, Pai, porque Jabes, Pai, foi o mais ilustre, meu Senhor. Aqueles, Pai querido, que acharam que teus filhos não dariam em nada, Pai, agora, Senhor, faz deles o mais ilustre, Senhor, de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, amém?